Olá, boa noite a todos e todas. Olá, boa noite a todos e todas. Me chamo Jéssica Neves, cota Menhã da Gomeia, Menhã que é a toalha da Gomeia, do terreiro São Jorge, filho da Gomeia, da saudosa mãe Mirim de Portão e Joãozinho da Gomeia. Estou aqui, Lauro de Freitas Portão, para poder abrir essa sala. Agô, banda gira, a toda a ancestralidade aqui presente, dos nossos convidados, né, que estão aqui. Esse é um projeto Talas Amensu, Olhar nos Olhos. Um projeto, iniciativa da Aquibanto, onde fala sobre a importância dos povos de Tupinambá e o povo de terreiro. Celebra sua ancestralidade e é uma iniciativa coletiva dos povos Tupinambá, das aldeias do Padeiro e Tucã, e os povos de terreiros associados à Aquibanto. A proposta é realizar 5 vivências de pesquisa, memória e celebração da herança através do patrimônio linguístico Tupinambá e Banto. Uma vez que preservar a língua é um fator vital para o compartilhamento cultural e um processo constante na construção identitária de povos marcados pela resistência e pelo compromisso com a vida. Sejam todos bem-vindos. Essa é uma iniciativa do Patrimônio do Edital, do número 17 de 2019, Setorial de Cultural Identitário 2019, através do Centro de Cultura Popular e Identitária da Secretaria do Estado da Bahia, onde nós temos nossos parceiros, a TV do Tumbensim, Instituto Latino-Americano de Tradições Afro-Banto, Ilabanto, Aldeia Serra do Padeiro, Aldeia Tucum, Terreiro São Jorge, filho da Gomeia, Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, o SABE, Programa de Extensão Musacala, que é o CHL, UFRB, Rede Codia, Xetruá, Marambachete, Xetruá, e que abre os caminhos para essa roda de caboclo, né, que tivemos ele há 2 anos antes da pandemia, onde nós, os povos de terreiros e outras comunidades, visitaram a aldeia, né, da Serra do Padeiro, né, da nossa irmã Célia, que está aqui, nossa mestra Célia Tupinambá, professora e liderança comunitária dos povos do Tupinambá, e vai falar sobre ancestralidade e patrimônio linguístico do Tupinambá. Mas antes, né, a gente que é de Candomblé, que é de ancestralidade, iremos abrir um cântico para poder abrir nossos caminhos nessa segunda-feira. É contigo, Célia. Aí pode ligar o microfone. Seu microfone ainda está desligado, Célia. Isso. Boa noite. Tiende Pituna. Fazer um canto, né? É um canto para abertura. É porque tá cortando aqui, eu não tô ouvindo direito. Mas acho que é isso, né? Vamos lá, a gente tá fazendo aqui tudo no susto. A internet aqui não é boa. Deixa eu ver. Hey! 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 Não me mate a cobra verde, não deixe ninguém matar, porque essa cobra verde é filha
filha da cobra coral. Não me mate a cobra verde, não deixe ninguém matar, porque essa cobra verde é filha da cobra coral. E o arerê jiboia, quando vem beirando ao mar, venha ver como é tão linda a filha da cobra coral. Venha ver como é tão lindo a filha da cobra coral. Cueca Turreté. Obrigada. Gonzo. Salve, aldeia Tupinambá. Agora com a fala, Mameto Camurici, do terreiro São João de Filho da Gomeia, presidente da Associação São João de Filho da Gomeia e presidente do Bloco Afro Bancoma. Pode ligar o microfone. Boa noite a todos, a bênção a todos, Tata Comunangi, Ana, Célia, a todos, enfim. Nessa segunda-feira, nós podemos estar, mesmo virtualmente, mas estarmos aqui unidos, né, juntos, falando sobre esses temas tão importantes, tão vital para a nossa vida. Hoje, segunda-feira, dedicado a Nissumbo, dedicado a Nizila. Né? Nissumbo que nos traz a nossa cura física e espiritual, e Nizila que nos dá caminho. E como a tecnologia, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é um caminho, então eu vou cantar para a Nizila. Bombo gira, bombo gira o Congo, bombo gira o cangue. Bombo gira, bombo gira o Congo, bombo gira o cangue. Bombo gira de amucangue, aia, olerê. Bombo gira de amucangue, bombo gira queja, quejanjo. Bombo gira de amucangue, aia, olerê. Bombo gira de amucangue, aia, olerê. Que Nizila, que Exu, que o Senhor do caminho nos dê caminho, que nos dê várias encruzilhadas, porque na encruzilhada eu acredito que a gente tem no mínimo 4 caminhos, a gente pode seguir em frente, voltar, ir para um lado e para o outro. Que essa encruzilhada esteja sempre na nossa vida, que nós possamos decidir por qual caminho nós desejamos percorrer e caminhar e levar a nossa vida com nossas próprias escolhas. Gunzo a todos, boa noite a todos, abençoe a todos. Gunzo, Aueto, que assim seja. Vamos aqui todos representando, né? Obrigada, Célia e Mamito. Vamos aqui chamar, né, os convidados que estão aqui presentes, né? Nossa mestra Célia Tupinambá, que está lá na aldeia do Padeiro, onde nós, né, o povo do terreiro São Jorge, e aqui em Salvador, tivemos a honra de estar presente na aldeia, uma experiência riquíssima, importante, né, de preservar esse patrimônio linguístico, cultural, dançamos, bebemos, se divertimos e trocamos essa energia, né, sei da dificuldade que está aí da internet, mas a gente sempre consegue estar com eles e conectados, né, a gente Momento Camurici, né, nosso Momento de Kiss do terreiro São Jorge, filho da Gomeia, logo mais vai estar fazendo a sua fala, em seguida temos nossa querida doutora Cássia Coutinho, coordenadora de Culturas Populares Identitárias, representando a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Nós temos também nosso irmão Cleiston Otum Elibogi, né, representando o programa de extensão Musacala, Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB, para fazer a sua fala, né, sobre ancestralidade. E o nosso Tata Lubito Comunangi, Raimundo Comunangi, representando o Aquibanto. Nós estamos aqui com essas presenças ilustres, né, de importante, pois essa fala, né, da questão do patrimônio linguístico é super importante. Né? Eu conversei com o Comunangi, que ele esteve aqui para poder a gente acertar todo esse cronograma, e aí ele vendo, né, a escrita e a fala, né, como aqui o povo, né, a Gomeia, o terreiro, né, tem uma outra forma, né, linguística de falar, já no terreiro dele, nos espaços, já tem uma outra forma, mas sempre a gente se encontra, porque é uma energia, né? Então, vou estar agora encaminhando a fala,
para a mestra Célia, para poder falar sobre esse patrimônio linguístico, né, essa questão da língua indígena, né, que também a gente, né, nosso povo banto também fica também com essa transversalidade, linkando também, né, com a língua, né, com os povos tupinambá, com a questão dos cânticos dos índios, né, pois o nosso, né, o terreiro, o candomblé, né, ele cultua, né, a cultura indígena, são os povos donos da terra, e quando a gente chegou lá e viu também os cânticos que a gente canta também aqui, né, dentro do nosso terreiro, a gente fica, né, emocionado como o patrimônio, como a cultura e a fala, ela conseguem atingir todos os povos. Então, Célia, é contigo, né, a sua fala. Ah, perdão. Agora é o vídeo, me empolguei aqui no cronograma, mas aqui vai passar um vídeo e logo, né, nossa mestra Célia, ela dá início a essa fala sobre o patrimônio linguístico. Cheio, Marobachitro, né? Como eu estava falando, foi muito importante, né? A gente viver, né? Ter essas vivências dentro desse espaço da aldeia Tupinambá. Como a gente já prometeu que vamos voltar lá de novo, para poder a gente fazer, né? De novo, essa conexão que é importante. Mas é contigo, Célia. Pode ligar o microfone e a fala é sua. Temos 10 minutinhos para poder a gente contemplar, né? Sobre a importância do patrimônio linguístico dos povos indígenas e dos povos tupinambá. Então, pessoal, é isso, né? A gente tem um trabalho aqui dentro da comunidade, só que o nosso trabalho de revitalização da língua, retomada da língua, ela vem junto aos encantados, né? Diferente dos outros lugares. Então, quando a gente iniciou a luta, e aí a gente consultou os encantados, porque a gente não anda só. E aí os encantados, porque todo mundo procura a gente. E a língua? E a língua, né? Aí o que é que vem primeiro? Aí os encantados chegou e falou para a gente: recupere primeiro o território. Lute pelo território. Garanta a terra que tudo virá. Então a luta iniciou pelo território. Que isso faz uma linha do tempo fantástica. Porque a gente estava com um ambiente bastante agredido, né? Os animais sendo perseguidos, né? A mata sendo destruída, o rio, né, secando, os nascentes do rio. Então, o que mais ia agravar a nossa língua se retirar as nossas árvores, né? Os nossos jequitibás, né? Então, quando a gente vai fazer a recuperação da língua, quando a gente resgata o território, retoma o território para nós, a gente também está resgatando a língua. Porque se vocês... E eu estava esses dias pensando, né? Porque as plantas, né? Para a gente, era tudo tio da gente, né? Cada uma árvore era um tio da gente. Então, é o nosso tio, né? Então, a gente tinha um pé de jaca, que era a tia, tinha o pé de biquiba, a gente tinha, né, de ir na mata tirar o ti. Então, o oti também era tio da gente. Então, a gente sempre passava nessas árvores, era tudo parente da gente. E quando as pessoas tiraram as madeiras, né, foram começar
atrás de um tal de desenvolvimento, e aí começou a matar os nascentes do rio, né, que também é muito importante para os nossos rituais. Eu tenho uma lembrança, né, de quando jovem, como a gente foi impactado com isso, né? E aí a gente andava nos pés de jaca, tudo, tirando jaca, andando nos pés de ioti, colhendo. Recentemente, a gente se deparou com uma cerca. E aí a gente voltou para trás, porque era muito arame, né? E aí a gente voltou para trás. Quando a gente chegou na área que era para entrar para a nossa área, tinha uma cancela já. Tinha uma cancela com corrente cadeada. A gente teve que atravessar por cima para chegar em casa. E falamos para os nossos mais velhos, né? O que estava acontecendo. Um dia minha mãe foi para o Rio de Una. Tem o Rio de Una e tinha um outro rio, Rio Rosalina. E aí ela estava incensando, né? Fazendo rituais, queimando a mescla, resina de jatobá e agradecendo, né, os seres das águas. E para a gente ter a cura, né, a gente sempre acha como a água que ele traz a cura, o nosso corpo também contém água, então a gente agradece e faz as rezas para a água, né, para que a água nos cure. E aí o fazendeiro perguntou para ela se na área dela não tinha rio também. Aí ela perguntou se o rio tinha dono, né? E aí ela virou e continuou fazendo o que estava fazendo. E, em retaliação a isso, o fazendeiro foi e derrubou toda a mata. Então, secou-se o nascente do rio. Ficamos sem esse rio. E aí temos que fazer o que? Ação. Fazer a retomada do território. Então, a gente retomou o território. Aí, com isso, vem a língua junto. Não é uma coisa separada da outra, né? Porque aí, se você vai organizar a questão vegetal, a gente vai ter um monte de questões de palavras, né? Quando a gente vai para a questão animal, a gente tem um monte de outras palavras que estão na língua tupi e que as pessoas usam o tempo inteiro e não mais se identifica mais com uma língua indígena, né? Como o tupi antigo, o nhangatu. Não identifica por conta que já se assimilaram tanto que aí virou uma coisa de língua portuguesa. Mas se a gente for para Portugal e a gente falar isso lá, eles não vão entender, e o que eles falam também nós não entendemos. Né? Teria que ter uma legenda para traduzir o que os portugueses de Portugal falam. Né? E o nosso português do Brasil é bem diferente. E aí, tudo isso, aí eu faço um trabalho, que aí ainda orientado pelos encantados, que foi a revitalização do manto. Quando eu vi o manto, e o manto falou comigo, né, lá na França, e eu falo que eu trouxe o manto comigo, né? E aí eu comecei a desenvolver a parte do manto, né? E aí eu fui ver as práticas, as coisas do dia a dia. Ao fazer o manto, a gente foi percebendo os fazeres, as técnicas, as práticas. Então, coisas que a gente não falava mais, e naquele momento foi resgatado. Principalmente o ponto do gereré. Ponto do gereré. O gereré é um instrumento de pesca nosso, que a gente utiliza para pescar no rio, para estoquear, né? Pegar a piaba e vários peixes, né? E quando a gente fala piaba, já é uma palavra em tupi, né? Piaba. Né? E aí a gente vai tucunaré, né? Já é palavras indígenas. Então, quando você vai anunciando, vai falando isso, e as pessoas levam isso como natural. E não percebe a riqueza que é a nossa língua, né? E tudo que foi dado por aqui. E aí, então, com o manto, a gente foi percebendo também a questão das abelhas, né? E aí, várias abelhas, e ainda mais interessante, porque são as nossas abelhas indígenas, a Jitaíu-Sul, né? A Sanharó, aí tem várias outras quantidades de palavras, de espécies, que nós se identificamos e sabemos que são elas, e para que serve.
que são abelhas sem ferrão, a nossa abelha, né? E que em muitos lugares já não existe mais, né? Que são ameaçadas, são atacadas. Então, a gente faz questão de cuidar. Então, se a gente está cuidando dessas abelhas, a gente está cuidando do nosso patrimônio, de nossa língua, de manter a nossa língua viva e com uma função, né? Porque a abelha mesmo de Itaí, ela é boa, a cera, como é utilizada para remédio, o próprio mel é usado para tipo colírio, para o olho. Então, além da palavra, além da linguagem, existe uma função, né? E essa função é maravilhosa quando a gente vai trabalhando, vai se descobrindo, a gente vai imergindo, né? A gente vai entrando nesse mundo e a gente vai dar o sentido, né? Então, a gente tem uma coisa bem interessante. Eu fiz um trabalho de exposição, que foi a grande volta do manto do Tupinambá. E nesse trabalho eu optei para a escolha da língua do Nhangatu, uma vez que lá no São Gabriel da Cachoeira tem os parentes ainda quem fala a língua, né? Sateri Maué, tem vários Abaré, então tem vários parentes que ainda, além de falar a língua deles, ainda falam o Nhangatu, ainda fala, eles são poliglota, né? Fala diversas línguas. E aí a gente tem um contato. Então eu fiz um trabalho, um encarte, né, um catálogo da minha exposição, ficou com a língua portuguesa, a primeira língua indígena, foi o Nhangatu, e a segunda língua portuguesa. Depois eu posso estar passando o link para vocês do catálogo, né, que ficou maravilhoso. E traz essa questão da revitalização da língua a partir do manto Tupinambá. Que a gente vai aprofundando isso ainda mais quando a gente também vai fazendo a cerâmica, né? Vai pegar, enfiar a mão no barro, né? Pegar o barro. Então, quando a gente vai usando as nossas técnicas, relembrando as memórias e tudo mais, isso aí, a língua vai voltando, né? Então, eu estou num trabalho de revitalização da língua, que eu achei interessante. Outra coisa que me aconteceu... a gente vai me controlando o tempo, avisando aí, viu? Que aí são as flautas tocadas pelo povo tupinambá. E aí, não, as pessoas mais velhas que faziam, morreu, né? E eu falei, mas a gente tocava flauta. Eu sabia que as mulheres não podem tocar flauta. Era tocada pelos homens. Mas tinha uma flauta. A flauta era de taboca. A flauta era composta com cera. Ela tinha o som. E aí, de repente, cai no meu colo uma música. Uma partitatura que escreveram os viajantes da língua do canto tupinambá, né? Que canta aos peixes que tem no rio. E quais são os peixes que são bons para comer. E aí tem a música, tem a partitatura. E aí eu falei, não, gente, eu tenho que resgatar isso que é muito importante para o meu povo. E aí, mais importante ainda é a feitura da flauta de taboca. E aí eu peguei agora meu pai, eu falei, pai, agora você vai fazer, né? Eu sei fazer ainda. Eu falei, sabe, então nós vai lá na mata, não vai colher a taboca, não vai pegar a taboca. Ô, gente, taboca é diferente de bambu, é parente. Tem o bambu, e tem a taboca, e tem a taquara. São variações de bambus, né? E o bambu seria a taquara sul, né? Uma taquara maior, grande, né? E a taboca é uma outra espessura menor que dá para fazer as flautas tradicional. Então a gente utiliza elas para fazer as flautas. E aí o que é mais importante, além de resgatar um instrumento, né, de canto, né, que é feito pelos homens, né, pela flauta, a gente vai também poder cantar as músicas mais antigas, né, do povo, né? E eu consegui resgatar algumas partituras. E isso é um trabalho magnífico, né? E assim, a gente encontra as palavras, a gente encontra muito em outros lugares. Eu estava conversando esses dias com o Comandagi e eu observei, né, que muita gente dá um nome, tem nomes de encantado, a gente chama de encantado. Tudo com a língua tupi, né? Com a gente identifica, né? Porque o Brasil é feito de vários
vários dialetos, né? Vários troncos linguísticos. E os vários povos indígenas, existem vários troncos linguísticos, como o Tiugê, Macro-Gê, né, e o Tupi. Dentro do tronco Tupi, existem várias ramificações de língua, que são próximos variantes. Então, a gente, Tupinambá, descende do Tupi antigo, né? Que está dentro do Tupi do Nhangatu e do Tupi-Guarani. E agora, recentemente, também entrei em frente, Guarani, né? Tonico, Guarani Membiá. E aí ele mandou um material para mim, a gente começou a conversar, e ele falando, eu entendendo, falando, ele entendendo. Aí ele falou, parente, Aí eu falei, nossa língua é muito próxima, a variante é bem sutil, não dá nem para saber que a gente fala de um tupi antigo ou do Guarani. Aí eu falei, mas esse Guarani seu é diferente do Guarani que está em São Paulo. Ele, não, o Guarani de São Paulo é outra ramificação, não é a mesma o Guarani que a gente fala. Que o Guarani que os parentes falam lá do Mato Grosso do Sul é próximo ao tupi antigo. Aí eu falei, como o tupi antigo não tem falante, eu falei, não tem falante. Que eu achei incrível, né? Porque os tupinambás, eles foram mandados também para várias aldeias para ensinar tática de guerra. Então, eles tinham que aprender a língua. Então, ele foi levado para vários lugares. E vários povos têm o tupi preservado dentro deles. Então, resgatar a língua, né? Resgatar, falar, buscar o idioma, tem a ver com todo esse processo, né? Então, é um processo de estar em vários lugares, sentir vários lugares e conhecer, né? E perceber. E eu vou assim, eu me sinto um rio, eu me sinto um Guanabara, um braço de mar, eu me sinto esse oceano, né? E me permito só ir, para poder ter conhecer e saber, né? Então, a língua seria isso. Essa retomada da língua é a partir daí, a partir das práticas, do fazer, né? Do cantar, do ouvir, do buscar e do praticar, e não deixar morrer as nossas tradições. Então, eu agradeço muito aqui o pessoal, o povo Aquibanto, que me convidou para participar dessa live hoje, o pessoal que está nessa organização. Muito grata. Obrigado por ter tomado muito tempo, né? Que a gente fala muito. Então, gente, gratidão mesmo. Cuecatu Reté. Muito obrigada. E fico por aqui. Nós que agradecemos. A senhora está aí falando e eu estou refletindo, né, da vivência que eu tive aí, né, com os povos, a questão que eu falei com os jovens, com as crianças, acho que vi Ori passando por aí, né, ele bem pequenininho, então, assim, a questão dos nomes, né, de manter o nome, né, nosso povo banto, né, quando se inicia, a gente traz esse nome, né, e como já os povos, dos povos indígenas aí na Serra, né, os meninos já têm esse nome, já têm a sua função, né, seu né, discernimento, as vivências, as práticas, né, isso é super importante, porque isso a gente mantém a nossa tradição, a nossa ancestralidade, a nossa história, e como as energias são sábias, né, como a senhora falou, buscar o conselho deles para poder a gente conduzir a nossa vida, porque primeiro a gente ficou com o território, então a gente foram buscar esse território para poder depois a gente manter essa fala, essa língua, e que é natural, né, que é das vivências. Muito obrigada, fico aqui esperando também o chat, né, não aguardo também de algumas pessoas para estarem perguntando sobre tudo isso, e agora com a fala, né, a nossa Mameto Camurici, né, da Gomeia, para poder falar sobre isso também, essa importância sobre ancestralidade e o patrimônio linguístico. Pode me dar o microfone. Boa noite mais uma vez. Célia, que bom, que coisa linda, que vivência. Estou aqui emocionada com a sua fala. E como nossos povos, né, são parecidos. Boa noite a todos. Meu nome é Mameto Camurici, eu sou Mameto de Inquice do Terreiro São Jorge, filho da Gomeia, da linhagem de seu João da Gomeia, de Mãe Mirinha de Portão. Falar, né, de ancestralidade, falar de quem somos, falar da nossa origem, falar de onde nós viemos, né, trazidos para aqui, para essas terras, né, que são de vocês,
né? Hoje são nossas, mas de vocês, indígenas, e nós fomos trazidos para aqui dessa forma, como escravos, né? Trazidos para aqui para ser submetidos, subjugados, mas a relação e a ligação do povo banto, desses primeiros povos, né, que vêm para aqui, para essas terras hoje chamadas de Brasil, essa ligação tão forte, porque a primeira coisa que os nossos ancestrais, descendentes, o que eles fazem é justamente agradecer, é justamente reverenciar a quem estava antes, né, deles, antes de nós. Então, é uma prática do povo negro, uma prática do povo banto, uma prática do povo de candomblé, reverenciar a ancestralidade, não só a dele, não só a nossa, mas também do lugar, das pessoas e da origem. E quando nós chegamos aqui, nós fizemos isso. Então, essa relação estreita, essa relação de amor, de carinho, de respeito, né, com o nosso ancestral, com o ancestral indígena, é uma coisa que transcende, né, a explicação, transcende a espiritualidade. Eu costumo dizer que candomblé, né, essa religião que nasce aqui nesse lado, que nasce aqui no Brasil, só existe aqui no Brasil. E ela existe aqui, né, de uma forma que eu acho assim que os nossos ancestrais e antepassados que vieram para cá eram de uma inteligência, eu nem sei explicar em palavras, né, como eles conseguiram, né, apesar de tudo, apesar de todo o sofrimento na travessia, mas conseguiram preservar, conseguiram essa milonga, essa mistura, aonde um, né, literalmente, verbalmente, passou para o outro o conhecimento, para que esse conhecimento não se perdesse, não morresse, e mesmo diante de tanta atrocidade, né, de tanta maldade, de tanta perversidade, nós sermos um povo que canta, que dança, né, que é alegre, que gosta de festa, que gosta de ajudar ao outro, né, que entende toda essa diversidade. A religião do candomblé, assim como vocês, assim como os povos indígenas, né, cultua a natureza, esse rio que corre, que a gente sabe que a água do rio, né, ela nunca é a mesma. Se a gente pegar a água agora e for buscar novamente, já é o mesmo rio, mas é uma outra água. E a gente sabe que a gente precisa preservar, reverenciar essa água de todas as formas, porque a água é essencial, né, para a manutenção da vida. Esse ano, por sinal, nós do Terreiro São Jorge, né, o nosso tema, o nosso lema foi justamente reverenciar a essa água. A água doce, a água salgada, essa mistura, essas águas que se encontram e que no final se tornam uma só. A nossa ancestralidade, né, em relação à questão de chegar aqui, a questão indígena, a questão de reverenciar. Dentro do Terreiro São Jorge, nós temos o Caboclo Pedra Preta, de Seu João da Gomeia, um ancestral indígena, Caboclo Boiadeiro, né, Cabocla Jurema, entre tantos outros, e que justamente são esses ancestrais que nos vêm dizer, que nos vêm nos conduzir e falar como devemos agir. Não só os inquice, os orixá, né? Mas todos esses encantados faz parte, tem uma ligação muito forte com nós que somos de origem banto, com nós que somos desse povo, dessas pessoas que chegaram aqui da forma que chegou. A contribuição linguística, eu, durante muito tempo, fiz várias viagens até Angola para buscar, né, para entender algumas coisas que nós falamos, algumas coisas que está no vocabulário português, dessa mistura que às vezes a gente não sabe direito, né, a origem de algumas palavras. E, por várias vezes, indo até Angola,
eu descobri que é um universo muito grande de muitas línguas. Quando eu falei com alguns estudiosos de lá, alguns pesquisadores na época, e que eu falei que era, como é que se diz que era língua, eles não é só língua, isso é vivo. Isso é vivo. Só que coisas que eu aprendi, né, com minha avó, com meus tios, com meus parentes de santo, e que eu comecei a falar algumas cantigas que eu cantei para eles em alguns lugares que eu fui, em algumas aldeias, em alguns lugares onde algumas coisas ainda estavam muito preservadas. Eles conseguiam perceber pelo som da palavra que era coisas dele ou que alguém deles falavam muito lá atrás, mas que eles também já tinham perdido. Porque o que acontece? Com a guerra, com tudo que aconteceu, muita coisa foi banida, muita coisa se perdeu. Quando a primeira vez que eu tive em Angola, ainda estava na guerra interna, o Savimbi ainda estava vivo, era muito complicado chegar até os lugares. Depois eu fui outra vez, quando tinham já acontecido a morte dele, mas mesmo assim tudo muito difícil. Nas minhas idas até Portugal, também numa busca muito grande, fui no museu, em vários museus de geografia, onde tem um acervo assim enorme do nosso povo, do povo banto, né, do povo Congo, Angola, muita coisa escrita, né? Muita coisa escrita, mas muita coisa também perdida, né? Muita coisa que muita língua, muito idioma que já não tem mais como resgatar. E como é que a gente aqui desse lado consegue, né, resgatar tudo isso? Não é nos livros, né? Porque tem muito pouca coisa escrita sobre nós, né? A nossa cultura, ela não foi escrita, ela foi mais passada verbalmente, oralmente. Hoje que a gente está com esse cuidado de escrever, de estudar, de buscar, mas antes era só oralmente, verbalmente, que se passava tudo isso e que se passava esse conhecimento. Era o mais velho passando para mais novo, era conversando nas rodas, nas conversas, que a gente ia aprendendo, que a gente ia entendendo tudo isso. E muitas dessas coisas se perdeu aqui desse lado, com a criação dessa religião, hoje, né? Com essa religião chamada Candomblé, é quando a gente se inicia, é que a energia, que o inquice, que vem trazer o nosso nome de origem, vem nos dar o nosso nome, a nossa essência de literalmente de quem somos. Porque nós, povo negro, a gente não tem como fazer, né, desses 500 anos para trás, 500 e tal anos para trás, da nossa árvore genealógica, de literalmente de que lugar de África verdadeiramente nós saímos, né? Somos negros, sim, de tez, de pele, somos negros, sim, de consciência, somos negros porque somos descendentes desse povo extraordinariamente forte e maravilhoso, de uma sabedoria, não só na veste, na culinária, no falar, no cantar, no aprendizado, na folha, em tudo, mas também, né, essa questão dessa ligação, né, que muitas coisas que hoje nós temos do lado de cá já não existe mais em África. A forma brutal também que aconteceram as coisas de lá, muitas coisas não tem mais como resgatar. Eu fui a vários lugares, fui buscar em várias pessoas, tentando entender, mas muitas tribos, muitos povos foram dizimados, não existem mais, né? E aí só quem nos dá esse acalento, só quem nos diz esse nosso nome, esse nascimento, por isso justamente que nós somos iniciados e nós nascemos para o candomblé, nascemos para a religião, nascemos para esse novo nome, para esse nome que a energia, que o inquice, que o orixá, que o encantado vem nos dar, que é a nossa essência, é o nosso eu, e realmente quem nós somos no mundo, nós somos nesse planeta, nesse universo,
e que nós nos reconhecemos. A forma com que os inquis, com que os orixás vêm trazer esse nome e esse nascimento que é dito, né, nesse dia do nascimento, no barracão, é para todo mundo ouvir e saber que, a partir daquele momento, você vai ser chamada, que você vai ser reconhecida por aquele nome, e não pelo seu nome, né, português, que você é obrigado, né, a ter, porque a gente sabe que tem muito pouco tempo que a gente vem nas nossas lutas conseguindo, né, ter o nosso nome de origem. Poder a criança nascer e a gente saber que pode chamar por esse nome, que é o nosso nome do nosso conhecimento, nosso nome de conceito. Sendo que, durante muito tempo, esse nome vinha para nós através da energia, através do inquice, através do orixá, através do encantado. E é dessa forma que a gente veio se mantendo vivo, e é com essa essência, com esse poder vital, com essa forma de se conectar, né, com esse passado, né, que nos garante esse presente, para que a gente possa ter oportunidade de viver o futuro e continuar, né, deixando esse legado para as nossas crianças, para os nossos que vêm vindo depois de nós. Falar dessa ligação, né, dessa língua, dessa relação entre os povos, né, indígenas e os povos negros e os povos banto, e esses negros que tiveram que aprender sobre folha, teve que aprender sobre cura, teve que aprender sobre como andar e lidar com essa ancestralidade aqui nesse lado, né, nessas novas terras, aonde não se tinha conhecimento de como seria. Nós temos que ser muito gratos à energia do índio, à energia do caboclo, a essa energia ancestral, dono desta terra, porque eu tenho certeza que foi através dessa relação, dessa ligação de afeto, de respeito mútuo até hoje, por isso que o povo de Candomblé Banto reverencia esse ancestral com todo carinho, com todo respeito, com todo amor, porque a gente sabe que foi através dessa ligação ancestral, essa ligação espiritual, que garantiu também a sobrevivência de cada um de nós que estamos aqui hoje. Eu quero agradecer, né? Não sei se eu já falei muito ou pouco, mas assim, eu quero agradecer, né, esse momento, né, desse encontro, de poder ouvir, de poder falar, né, das minhas experiências, das minhas relações, mas também ouvir vocês, eu gosto muito de ouvir. Essa fala de Célia, muito, muito, muito grata, muito obrigado a todo o seu povo, a toda a sua ancestralidade. Obrigado a cada um de vocês. Gunzo a todos. Pronto, Gunzo, Mameto, né? Faço parte desse berço, né, de ancestralidade linguística, né? Desde criança a gente aprende, né, a conhecer alguns objetos, né? Até questionei até com a Nangia essa questão da histórica mesmo, né? Que os nossos povos foram se, se distribuindo, né? E como a nação, né, Banto, Nagô, né, os Jejes, outros conseguiram enxergar, né, determinados, e agora a gente conhece os orixás, Oxóssi, e aqui a gente conhece o Gungumbira, o Motalambô, né, esse caçador, então a gente vai aprendendo, né, como o Vicélia estava falando, essas vivências de experiência que vai passando para mim, para as crianças, né, então eu tenho hoje meu nome, né, Cota Meã, que é a Toala, e como a gente estava ali, bora, eu vou descobrir seu nome, são duas palavras, vamos junto para poder entender essa ancestralidade, né, e aqui a gente reverenciando e entendendo, né, o que significa esse nome, a importância, né, da gente falar e de mostrar, né, esse nome. Né? Menina, bote seu nome, banda, Jéssica, Jéssica, não, esqueça a Jéssica, qual também é que é a Toala, porque isso reforça, né, mostra a nossa força da identidade, né, então por isso que a gente representa todo lugar, a gente tem que se apresentar primeiro como, né, pessoa de candomblé, pessoa de axé, pessoas que têm de onde
né, de onde a gente veio, para poder a gente caminhar. Né? Então, super importante a fala de momento, né? A gente tem o bloco Afrobancoma, porque ele cita e reforça, né, com os temas, então a comunidade fica, como é o tema, para poder aprender, né? O tema desse ano foi Água, a Essência da Vida. Foi Nikissimi Buto e Akizola. Então, imagine as crianças, né, os mais velhos, as pessoas da comunidade que não sabem, né, da palavra banco, mas fica atento à letra da música, no swing, no tom, e assim a gente consegue, né, atingir, né, as comunidades, as crianças, todo mundo com essa fala, com esse tema. Né? Então, agora eu passo, né, a fala, né, para a doutora Cássia Coutinho, coordenadora de Cultura Populares e Identitários, representando a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Pode ligar o microfone, 10 minutinhos de fala, para poder a gente falar dos outros. Boa noite, consegue me ouvir? Sim. Boa noite a todas, todos e todos. Eu gostaria primeiro de pedir licença à minha ancestralidade por estar falando aqui nesse dia, né? E gostaria de agradecer também, em nome da secretária Arani Santana, pelo convite de falar na abertura desse projeto que foi contemplado nos editais setoriais de 2019. O Centro de Culturas Populares Identitárias, ele tem o compromisso de fomentar, preservar, promover e fortalecer as manifestações culturais populares e identitárias do Estado da Bahia. Dentre as manifestações, a gente tem as culturas étnico-raciais, as culturas ciganas, indígenas, cultura sertaneja, culturas de gênero, de orientação sexual e grupos etários. Então, a gente tem aí um grande número de culturas identitárias e populares que a gente tem feito esse acompanhamento e feito também essa política, né, de fomentar e fortalecer. A gente precisa fortalecer a nossa cultura. O projeto Talazar Manzu, né, Olhar nos Olhos, Povos de Terreiro e Povos Tupinambás, que celebram suas ancestralidades, seus patrimônios linguísticos, é um projeto muito especial, porque ele vai fazer, né, essa conexão entre a cultura indígena e a cultura de terreiro de candomblé, né, a cultura banto. E, como a Mameto falou anteriormente, esse processo, ele significa não só essa conexão, mas essa ressignificação das culturas, né? De que maneira a gente fez, de que maneira é que a gente resistiu a esse processo de destruição das nossas tradições, das nossas cultura, né, dos nossos costumes. Então, uma dessas formas foi essa ressignificação, foi pegar, né, um pouco de cada cultura e encontrar esse fio, né, onde é que elas tinham um pouco, elas se igualavam e ir resistindo dentro desse processo em que a gente passou, na verdade, os nossos ancestrais passaram, de destruição, né, da cultura, especialmente a cultura indígena e a cultura de terreiro, a cultura africana, que são culturas que eram muito orais, né, na verdade eram orais. Então, como não tinha escrita, facilmente elas eram destruídas aí dentro do processo de escravização, não só da comunidade negra, da população negra, mas também da população indígena. Então, esse encontro cultural, ele fortalece muito, ele garante, né, que a gente mantenha vivo não só a nossa ancestralidade, né, mas também as nossas tradições, as nossas línguas, os nossos costumes, como a Mameto falou, essa tradição que a gente bebeu aí dos indígenas, que era de pegar as folhas, com as folhas a gente podia acessar na mata, né? A partir do momento que os povos africanos, eles vieram para cá e não tinham conhecimento de como era isso. Então, essa mistura, esse fortalecimento das culturas foi o que manteve viva a nossa história, a nossa memória, a nossa ancestralidade. Então, um projeto que traz aí essas duas manifestações é importante para o Centro de Cultura, é importante para o Estado da Bahia,
porque nesse momento a gente tem aqui duas manifestações muito fortes que vão aí garantir, dentro desse projeto, manter vivo, na verdade, né? Ele vai estar mantendo vivo aí esse processo. Então, eu venho aqui para fazer mais essa fala de fortalecer esse projeto que está acontecendo, que está começando hoje, de falar o quanto isso é importante para nós, baianos, né? E para nós, da Secretaria de Cultura do Estado, e dizer que a gente espera que outros projetos aconteçam, a gente espera que a gente volte aí ao modo presencial. Eu gostaria muito de vivenciar, como vocês vivenciaram nas outras edições, indo, né, para os territórios, visitando esses espaços e sentindo essa energia da cultura sendo mantida viva aí, não só pela comunidade de terreiro banto, mas também pela cultura indígena. Então, é agradecer e deixar aí essa mensagem. Pronto. Grata, Cássio, muito boa a fala, né? Essa fala também de manter o patrimônio, né? A questão da preservação. E a gente está aqui seguindo esses 2 anos de pandemia, mas a gente não desistiu, a gente é persistente e vamos executar, né, esse projeto belíssimo, né? Que dia 28 vai ter presencial, né? Que é a Roda do Caboclo. Logo mais vou estar passando as informações para poder a gente seguir esse cronograma. Agora, com a fala, né, nosso doutor Cleison Otu Elebogi, representando o programa de extensão Musacala, Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB, para fazer essa fala sobre a ancestralidade, da importância do patrimônio linguístico, né, de todas essas experiências, né, de doutor, de mestrado, que isso é importante, né, a gente também, né, na fala de Mameto, né, da gente buscar também essa forma de formação e de estar passando esse conhecimento, né, para os nossos. Então, com a fala, o Senhor. Nossa, o Senhor. Essa menina formal, gente. Bom, eu fiz uma pesca aqui, viu? Mas, agora, saldo primeiro, faço a saudação aos ancestrais, orixá, Bubu Orixá, Bubu Egum, né? Todos os ancestrais, orixá. Saudar essa mesa maravilhosa, Tata, Mameto, Dona Ana, Glicélia, Cassi, Cota. É uma honra muito grande para mim estar aqui com vocês. E quando eu digo que é uma honra, não é da boca para fora, não. É uma honra mesmo. Alguns de vocês que estão aqui tiveram, embora não saibam, uma participação muito grande em minha vida, né? E eu posso dizer assim com toda segurança, né? E não vou colocar na ordem, né, cronológica, mas basta dizer que eu conheci Tata e Dona Ana durante a pandemia, né? Que foi quando surgiu e eu comecei a fazer parte desse programa de extensão do Centro de Humanidades e Artes, da UFRB, que é o Musacala. E como foi importante conhecer essas pessoas, Tata e Dona Ana, durante a pandemia, como fortaleceram, né, essa passagem pelo momento mais crítico da pandemia. Célia também conheci durante a pandemia e que eu soube desse movimento dela com o manto Tupinambá. Então, eu agradeço imensamente, né? Para mim é uma honra muito grande estar com vocês aqui agora, compartilhando esse espaço. Mameto, eu acho que já falei isso mais de uma vez, mas ela talvez não se lembre de mim, né? Mas eu tenho filhos, né? Eu tenho 2 filhos, são gêmeos. E um dos filhos se chama Martim. E esse nome foi dado
porque eu vi no encerramento do bloco Bancoma, quando Mameto, o Martim, né? Martim Pescador, chamou a cantiga do próximo carnaval. E eu achei aquilo tão lindo e maravilhoso, tão fantástico, e me tocou tanto, que daí eu coloquei o nome do meu filho, Martim, de um dos meus filhos, Martim, muito em homenagem àquele momento e àquele acontecimento. Isso tem mais de 10 anos, tá? Né? Mais de 10 anos, certamente. Então é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento com vocês. E eu já tive também uma vez no terreiro, Mameto, foi no Ibó, com Ituá, Fernandinho, e também fui muito bem recebido, e foi uma coisa maravilhosa. É como se eu já tivesse ido lá muitas vezes. E isso foi muito bom ter essa sensação, né? Bom, então, sou Cleison Otunelebogui, Nilea Chipá, né? Uma casa de culto aos ancestrais. E sou professor também da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, tá? E, enfim, né? Sou e penso muitas coisas. Ultimamente eu tenho pensado muito na coisa das imagens, e aí logo me chamou a atenção, né? Olhar nos olhos, né? Que é o título da mesa. Eu fiquei numa alegria imensa. Eu lembrei de uma cantiga, né? Que diz, né? Os olhos dos participantes são os olhos do mistério. Corpo são os olhos do mistério, né? Então, olhar nos olhos, né? E como olhando nos olhos a gente participa do mistério. Eu fiquei muito emocionado também quando eu escutei a, a, a fala de Célia Tupinambá, e quando ela diz, né? Quando o manto falou para ela, né? Conversou para ela e falou algumas coisas para ela. E eu acho isso fantástico, e aí talvez muita gente não perceba, que quando ela diz isso, certamente não é uma metáfora. Eu estou falando da nossa linguagem, né? Não é uma metáfora, imagino. O manto de fato falou para ela. E eu digo isso porque eu sou escultor também, né? E como as esculturas, muitas vezes, elas conversam com a gente, elas nos falam coisas, né? E muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em compreender isso, como as árvores falam, né, com a gente, como os animais, e muitas vezes essa nossa linguagem é tida como uma metáfora. Só que não é uma metáfora, né? Quando a gente diz isso, a gente está afirmando uma coisa que como acontece, né? E é como a gente derramar um pouquinho de cachaça no chão, né? Que não é derramar, mas colocar um pouquinho de cachaça no chão, antes de qualquer coisa, e falar bem assim, essa aqui é para Exu. E, bom, isso não é uma representação, a gente não está fazendo, né, um simbolismo, mas é de fato como as coisas são, né? É o que é para Exu. Se o manto falou, ele falou. Enfim, se a árvore, quando fala para a gente escuta. Ela está falando, a gente está escutando. Então, nada disso é uma metáfora. Eu estou falando isso justamente pensando nessa coisa, né, da linguagem, e de como nossa linguagem, né, muitas vezes mal compreendida. E aí Mameto veio de forma maravilhosa também, aí falando sobre os nomes, né? Se eu sou Otum Elebogui, enfim, né? Elebogui é aquele que cuida da sua ancestralidade, da árvore, das árvores, né? E esse nome
ele não é uma coisa aleatória, né? Ele diz sobre aquilo que a gente é, ele diz sobre o que nós somos, né? Então, é de suma importância quando a gente recebe o nome. Para mim, mesmo assim, existe minha vida dividida. Antes de eu ser o Tony Lebogui, depois que eu me tornei o Tony Lebogui. Então, quer dizer, o nome, né, o nome constrói e nossa Cota falou há pouco aí, né, como é importante para a nossa identidade, como é importante para o nosso ser. Então, não é uma coisa banal, nada disso. É a forma como nós habitamos o mundo, é a forma como nós nos constituímos no mundo. E tudo isso está me vindo assim, né? Porque a palavra ser, isso tá chegando à minha mente quando eu penso, né? Enfim, no nome que eu quis dar ao meu filho naquele momento, na fala de Tupinambá, na fala de Mameto, de Cota, tudo isso que chega. Então né? Precisamos atentar para os nomes, né? Precisamos atentar para os nossos olhos, né? Olhar nos olhos. E precisamos atentar para todos os sentidos, né? Para o que a gente escuta também, né? E para ouvir nossos ancestrais que falam conosco de várias formas, né? Nas folhas, com os animais, com os mais velhos, com a rocha, com todos esses elementos, e que nada disso é uma brincadeira, nada disso é uma metáfora. Eu gosto sempre de estar falando isso, claro que não para todos e todas, porque não é o caso, né? E porque muita gente do nosso povo entende isso, mas algumas pessoas precisam ouvir isso para que não se percam nas interpretações de representação, simbolismo daquilo que a gente faz, né? O que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente pronuncia, o que a gente escuta, é o que é. Enfim, eu vou encerrando por aqui, né? Porque eu adorei, estou adorando ouvir vocês. Então agradeço mais uma vez, né? É uma grande gratidão mesmo para mim escutar vocês, né? E o nosso entorno também. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, né? Não sei se no momento está acompanhando, acho que está ouvindo, né? Nosso mestre Martim Pescador, e também foi uma honra quando chegamos na aldeia, né? E que Martim Pescador também é uma das energias que tem lá e que conduz os projetos sociais, né? E o nosso Martim Pescador é ele que conduz nossos projetos, né? Ele que dá esse segmento, que criou o Bancome, que funciona, né? E mantém vivo, né, essa fala. Então, a importância dele de trazer, né, o nome do Bancoma, né, no Bancoma, Povo em Festa, de trazer os temas, né, então já é eles ensinando desde 2000, né, quando nasce, né, essa importância da língua, né, da gente manter, do fazer, do entender, né, que isso é nosso, é nossa identidade, e a gente pode chegar, e aí, né, como a gente mandou um dicionário, então, palavras que a gente acha que, né, que não são banto e são banto. Então, essa forma de ensinar e de passar esse conhecimento. Agora, a gente vai passar um vídeo, né, desse momento maravilhoso de interação que tivemos lá na aldeia, né, há mais de 2 anos. Pode pôr o vídeo.
Eita, essa entrada foi calorosa. Para quem estava lá, Ave Maria, muitas energias foi recepcionada, né, pela comunidade, pelo povo, e assim foi muito emocionante, porque a questão da música, né, que a gente também canta aqui, faz esses cantos, né, rituais com os ancestrais, com os indígenas, chamando, invocando, né, então assim, a gente se depara com o que a gente faz aqui dentro do terreiro e continua fazendo nas aldeias e em outros tempos, então assim, é super importante, né, então esse momento foi de gratidão, uma experiência muito boa, né? A gente levou, foi mais de 40 pessoas, né, para a aldeia, né, comemos, se energizamos, entramos dentro da mata, né, e as energias, a gente conseguiu se identificar, né, e trazer, né, essa força dessa essência, né, da erva, da tradição. Então, passar por esse corredor aí, não tinha como a gente não se arrepiar. E agora, com a fala, né, nosso catalogista, nosso presidente da Acbanto, idealizador, né, desse projeto, né, que vai falar sobre a importância, né, desse Musakala, olhar nos olhos, né, e falar sobre a importância desse projeto. É contigo. Xetrua, marrombacheto, Xetro da Visara, Xetro, marrombacheto. Xetrua, é uma satisfação grande de estarmos aqui mencionando o que ocorreu há 4 anos atrás, né? Que essa mesa, essa atividade, esse projeto, Tala da Mesa, ele é uma sequência, tá? Ele é uma sequência dessa atividade que ocorreu com a parceria com nossos irmãos, nossos parentes dos povos Tupinambá, lá da Serra do Padeiro. Foi um momento muito importante para nós, que ali deixamos uma promessa que no próximo ano iríamos fazer uma parte em Salvador e depois retornaríamos para lá de novo. Iríamos falar sobre nossas línguas, nossa cultura e nossa ancestralidade. E assim nós estamos fazendo isso de um preparo para o dia 28/7, que nós vamos fazer a 17ª mesa de caboclo, camarada amigo meu, que é importante dizer que esse nome, camarada amigo meu, ele foi dado em homenagem a um grande homem, né, que a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que nos ajuda. Essa atividade foi dada ao nome de um homem que a gente chama de Tatamungua, nosso padrinho, que foi professor Ubiratã Castro, doutor, professor, irmão, pai, filho, parceiro, Ubiratã Castro, que a primeira mesa redonda que nós fizemos estava sem título, aí pensamos, por que não colocar em homenagem ao professor Ubiratã Castro, camarada amigo meu? Nisso aí pegou, certo? Aí eu vou informar aqui que no dia 27/7 vamos realizar a mesa de caboclo, que nós chamamos, do nosso camarada amigo meu, lá em Lauro de Freitas, no terreiro São Jorge Filho da Gomea. Na oportunidade virão alguns parentes indígenas, espero que Babau venha, e o cacique Babau e o cacique Ramon e alguns irmãos indígenas para brilhantar essa atividade. E depois também, no dia 24/9, os povos Tupinambá virão aqui para Cachoeiras, Salvador, Bahia.
que iremos fazer uma troca de experiência cultural, religiosa e também de alimentares. O Cachoeira, Salvador, Bahia, será no dia 8 de dezembro, lá no aniversário da Quibanto, que vamos receber de novo os povos tupinambá. Um será em Cachoeira, Bahia, né, Salvador. Salvador será no dia 8 de dezembro, tá? E eu fico nos perguntando, essa união entre esses povos indígenas e povos de terreiro, que isso acontece há muitos anos atrás, né? Porque esse povo que chegou aqui escravizado, foram os povos ambundos. O primeiro povo foi em 1530, ou 1538, como dizem alguns antropólogos. E aí se juntaram. Hoje em dia a gente fala parceria, mas um ajudou o outro. Nossos antepassados não sabiam correr essa terra, que vieram aqui para a Bahia. E os indígenas também eram carentes de algum conhecimento sobre folhas, sobre medicinas tradicionais, sobre o culto tradicionais. Tanto assim que hoje, até hoje, alguns povos indígenas ainda têm culto do nosso povo de terreiro, principalmente de origem banto, tá? Porque banto não é uma religião, banto é uma civilização, tá? E importante dizer que poucas pessoas sabem que quando nós falamos, eu principalmente, eu sou Angola, a minha nação é Angola, dentro do Candomblé, as pessoas pensam que o Angola é um só, tá? Ah, você é do Tuba-Jussara, você é do Bate-Folha. Eu disse, não. A minha família veio muito antes. 1538, 1530, por aí assim. E o pessoal fica abismado por não saber que os bantos contribuíram muito na questão linguística e na questão cultural aqui na nossa terra. E com isso influencia também a língua portuguesa, tá? As línguas indígenas e as línguas africanas, principalmente a banto, ele influencia muito a língua portuguesa. Tanto que o português que se tem em outros países, certo? Não é igual aqui do Brasil. E principalmente não é igual da Bahia. Porque a influência é grande demais. A influência indígena e a influência também dos negros que aqui estiveram nas condições de escravizados. Aqui se fala a língua o Kikongo, o Kibundo, o Umbundo, o Igala, o Chuco. E eu quero chamar a atenção por essa língua Chuco. São língua menos falada e com a língua, e essa língua é que tem a grande influência na questão religiosa para nós, enquanto banto. São os Chuco. E eu notei isso quando eu estava participando de uma live, até que nosso irmão, camarada Catufa Gessi, assim o fez, com o rei Chuco. E palavras que nos trouxe a relembrar muitas ações do terreiro, muitas ações que nós convivemos dia a dia, desde menino. Palavras, ritos, a musicalidade, tá? E é um grupo pouco falado, pouco citado, e muitas pessoas não conhecem o grupo Chuco, tá? E é de grande importância para nós. Os Chucos, o Kibundo, o Kikongo, tá? O Igala, tudo isso faz parte de uma nação chamada Angola. Então quer dizer que o Angola não é só isso, não é um só, não é um tronco. O Angola são várias árvores
que vem determinado de anos ou séculos, que vem fazer esse trabalho, um trabalho forçado, um trabalho de escravização, e aqui deixa sua cultura. Deixa sua cultura na língua, nas nossas vestes, do nosso folclore, no nosso ser, dos nossos hábitos, do nosso fazer e saberes, tá? E esse povo vem mostrando que nós somos muito importantes para essa terra brasileira. O nosso antepassado é muito responsável por essa terra do Brasil, desses Brasis que nós estamos. E essa resistência que se tem desse povo que agora nós estamos tendo muita facilidade com o conhecimento da língua, com o conhecimento do que era o nosso antepassado, né? E com isso, nós, enquanto oriundos da civilização banto, nosso antepassado, que nós acreditamos, nós, povos de terreiro, de origem banto, tivemos muita dificuldade. Eu não acho que é tão dificuldade, que nós somos oral. Nós somos mais um povo mais oral, um povo do silêncio. Tá? E isso, para mim, é muito importante para que os nossos símbolos, a parte de nossa língua, a parte de alguns segredos que até agora vive, ele fique em segredo. Se for isso sair de porta fora, que saia de um de nós povos de terreiro, um de nós conhecedores, que faz a vivência dentro com a sua ancestralidade, com os seus antepassados. Tá? Isso é importante situar que, quando se fala candomblé, não podemos falar só de candomblé enquanto religioso, e sim enquanto uma cultura viva, uma cultura que vem se moldando, uma cultura que vem resistindo e resistindo, tempos a tempo, com essa modernidade que estamos enfrentando por aí. O candomblé, palavra essa, que também é de origem banto, palavra essa, que significa eu cultuo Deus, eu rezo a Deus, eu oro a Deus, é de origem banto. E esse vocabulário banto aqui é extenso. É estranho dizer que até a palavra tango, esse tango que é referenciado na Argentina, também é de origem banto. Tá? Aí você vai, de uma feira, vai comprar giló e maxixe, também é de origem banto. Aqui lá em Salvador, um local chamado Matatu, também é de origem banto. Significa São Três. Então, com isso você vê que a questão do nosso dia a dia, do nosso situação até de alimentares, perpassa pela origem banto. A cultura também tem grande afinco com a origem banto. Tá? E eu, por lado, a minha família de candomblé, nossa comunidade, ela tem como origem a língua quibundo. Aí você observa o nosso patrimônio linguístico, a dimensão do patrimônio linguístico. Uma cada fala quicongo, outra cada fala o quibundo, e tem cada ainda que fala umbundo. E eu estava fazendo um trabalho que eu observei isso o ano passado, que tem cara que fala tioco. E a gente nunca prestava atenção
essa diferença entre nós. Aliás, isso também requer que, no passado, quando não se tinha um conhecimento devido dessas línguas que se falam e se dizem, as línguas da nação banto, quando nós íamos para uma casa, outra casa de nossos irmãos banto, a gente via aqueles cânticos totalmente diferentes, totalmente sem o nosso conhecimento. Ou também eles iam para a nossa casa e a gente fazia um cântico e ele ficava calado. E nós íamos para a casa dele, também nós ficávamos calados. Aí todos nós dizíamos, tanto lá de lá quanto lá de cá, dizia, poxa, aquele Canobete é famoso, mas canta tudo errado. Que canto diferente, a gente nunca viu esse cântico. A gente passou muito tempo assim. Mas, grande evolução, isso que foi bem para o nosso dia a dia, a gente começou a observar, convidar, receber africanos, verificar alguns livros, não um livro que nos ensine o que se faz dentro de uma casa nossa, mas um livro que tinha algumas palavras que eram semelhantes, algumas palavras que se tinha, que a gente era familiarizado e via, poxa, esse livro tem essa mesma palavra. Aí vimos descobrir que são várias línguas que falavam. Somos várias línguas. E diferente de outras nações que só tem uma língua. Mas nós temos aqui na Bahia, ou no Brasil, nós temos no mínimo 5 línguas falando, várias etnias que são de origem banto. E isso está dentro desse panteão Angola. E tem cara também que consegue juntar a Kikongo e Kibundo. Tá? Mas uma coisa eu digo a vocês. Uma coisa eu falo com vocês de todo o coração. Dentro disso não existe o errado. Existe sim o diferente. Notar o que é o diferente. Que parecemos ser todos iguais. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Tá? Eu vou aqui dar um exemplo aqui, quando falo em Kiss. Em Kiss não é um deus, porque Angola só tem um deus que chama-se Zambi. E Kiss é um remédio. Kiss. Remédio. O Kiss, vou dar um exemplo assim, Mameto Kayala. Por exemplo, Mameto Kayala para a minha família, quando eu falo família, não é só a minha casa, eu falo minha família em torno, minha família espiritual, que é a minha família. Faz parte de mim, do meu espiritual, faz parte também do meu sangue. Para nós, Kayelas é Mameto Dandá. Se formos botar para tradução aí para o Iorubá, Iemanjá. Já para o outro irmão, os Muxicongo, para nós é Kissimbi. Botando para falar como se fosse Iorubá, seria Oxum. Aí você vê duas etnias, ou uma etnia, duas etnias e uma nação, cada qual caminha paralelo. Os Muxicongo, eu não estou tratando só os Muxicongo, porque também tem um Choco, eu não tenho muito conhecimento do Choco, também não tenho muito conhecimento do mundo. O povo Kikongo, os Muxicongo, como queira falar, ele chama Exu de Inzila. E nós chamamos de Gira. Tá? Nós não temos
Entendo agora no religioso fica mais fácil a pessoa ouvir e saber o que eu quero falar. Nós não temos Logoedé. Não existe Logoedé no Angola. E aí nós chamamos de Tata Mutalambô, Monendengue. E eles já chamam, eles que eu falo, nossos irmãos, já chama Gogombira. Só que Gogombira é um Mutalambô mais velho. Você vê a riqueza desse patrimônio que nós temos aqui, que é pouco e não significa nada para o nosso Estado e para o nosso Brasil. Ele não vê o que se permeia no patrimônio, nesse patrimônio linguístico. Não, ele não observa isso. O que nós temos ainda guardado, o que nós temos ainda a contribuir nessa questão cultural, na questão do patrimônio, porque não é só religião. Quando se fala de terreiro, povo de terreiro, não é só religião, gente. Religião é um fio condutor que nos leva até Izambe a Pongo, Izambe em Ganga. A esse fio condutor que faz a gente reduzir ou aumentar a nossa velocidade de querer ou ser, do fazer. Mas o candomblé, sim. O candomblé é um ponto de cultura. É uma cultura africana que nós trabalhamos nos nossos territórios. Que é bem importante falar nessa situação que nós vivemos de território. Temos nosso território. Temos nosso patrimônio linguístico, patrimônio territorial, patrimônio cultural. Nós temos nossa territorialidade. Eu vou aqui despedir de vocês, porque eu estou, se for vazar aqui, eu ia falar uma coisa, daqui a pouco surgiu outra. Eu quero aqui agradecer a todos vocês por estar conosco. Zambi Uto Sambuluá. Obrigado, gente. Aueto, acho que, né, na fala de Tata a gente vai viajando, né, nas experiências e vivências, né, que eu vivo dentro do meu terreiro, né? Como a gente vai, né, se encontrando e as línguas vão se misturando, né? Como a gente se debateu com a questão da nossa caminhada, então a questão do tom, da entonação, da letra, do S, do Z, do C, de algumas letras que não tem, que precisa estar. Então a gente é um mundo, na verdade, para poder a gente aprender. Mas o candomblé está aí resistindo e persistindo e a gente vai aprendendo, né, com ele. Agora vamos fazer nossas considerações finais. Aí eu vou fazendo de trás para frente, para seguir essa cronologia, né, direitinho. Agradecer também a todos que estão aqui participando, o pessoal de Irará, o pessoal do Terreiro São Jorge, né, tem o pessoal de Ilhéus, o pessoal aqui também participando e acompanhando o chat, né. Não tivemos uma pergunta específica diretamente aos nossos convidados, mas sim, contemplando, agradecendo as falas, né, agradecendo nesse momento de aprendizado, né, e ver um pouco, né, de todo esse conhecimento, né, que cada um pôde mostrar nesse tempinho. Agora, para as considerações finais, eu chamo o Dr. Cleison para poder ele fazer suas considerações, né, pode se organizar, ligar o microfone, e agradecer, né, doutor, por esse encontro. Dia 27, vão estar organizando também, né, que vai ser aqui no Terreiro São Jorge, se todos convidados a prestigiar esse momento presencial, né, da nossa roda dos caboclos, e que vai ser também uma troca muito de experiência muito importante. A fala é com o senhor. Nossa, só agradeço. E o senhor, não. Mas veja só, eu só agradeço por esse momento. Mais uma vez, eu acho que eu já deixei isso, né, bastante claro, assim, bastante nítido, melhor dizendo.
e dizer para todos vocês também que estão nos acompanhando aí, que quem está nos olhando também faz parte do mistério, colabora com isso, tá bom? Uma boa noite e um grande beijo em todos vocês e todas vocês. Pronto, nós que agradecemos. Agora com a palavra a doutora Cássia Coutinho, fazer as considerações finais. Bom, gente, eu só tenho a agradecer por esse momento, né, por essa aula que Raimundo Kumonanji deu aí a gente, e fortaleceu o que ele disse sobre a questão do candomblé ser uma cultura, né? Foi a forma como a gente teve para fortalecer, né, e preservar a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa memória, a nossa história, e ao se encontrar aí com a cultura indígena, que também sempre foi muito forte, a gente se manter resistente a esse processo de destruição, né? Porque a tentativa de destruir a nossa cultura é a tentativa de destruir a nossa identidade, porque sem identidade nós somos fracos, né? Nós não temos como nos sustentar. Então, o candomblé, assim como outras manifestações culturais, elas foram essa forma de garantia da nossa cultura e a nossa memória. Agradecer e espero poder participar no dia 27 da atividade. O cachorro resolveu latir agora, na hora da minha fala. Obrigada, gente. De nada, nós que agradecemos, né, é importante esse fortalecimento, né, do conhecimento, da preservação da nossa cultura, da nossa identidade, né, do nosso candomblé, das culturas indígenas, né, e aqui com a fala agora, nossa querida mestra Célia Tupinambá, considerações finais. Liga o microfone. Liguei já. Obrigada, gente. Gratidão, né? Hoje a internet aqui não está muito boa, só tá cortando muito, né? Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas agradecer a participação das pessoas que esteve aqui comentando, né? E assim, ouvi Comandagi, ouvi todos vocês, todos esses convidados, né? Essas meninas que estiveram aqui na aldeia e que pôde ver como é que é a nossa aldeia, né? E que a gente luta por ela, por isso. Se a gente luta pela aldeia, a gente luta agora cada dia mais, né? Porque ela é muito importante, não só para a nossa sobrevivência humana, como é para a sobrevivência não humana, né? Que é dos encantados. Eu acho que essa é a linguagem maior, né? É uma linguagem que define nós todos, né? Porque a gente, para a nossa existência, precisa existir os nossos encantados. Para o nosso bem-estar precisa da existência da natureza, da Mãe Terra. Então, a gente é a nossa toda a devoção à nossa Mãe Terra, né? Então, a gente agradece ao nosso Pai Tupã, a Tumbaé, que está lá, né? No céu, olhando para a gente. Então, que todo mundo também hoje possa olhar o céu e conseguir ver Tumbaé, né? Que é o da criação, o velho da criação, né? Que criou todos nós, que está lá nas estrelas, que é possível ver no céu indígena, né? Eu fiquei curiosa, eu queria saber se no povo de vocês tem um outro céu. Que nós também, antes dos europeus chegar aqui, a gente tinha um céu, né? E eles trouxeram outro céu, o céu da Europa, né? Trouxeram a cruz, trouxeram as Três Marias, mas nós temos Tumbaé, a Ema, né? Então a gente tem todos os outros, a nossa representação da terra no céu. E eu fiquei pensando agora como é que é o céu do povo aquibanto. E agradecer a cada um de vocês. Obrigado, gente, por tomar esse tempo todo, tá? E aprendi muito. Fica aí. Fica aí pensando no céu. Isso. A gente tem, né, o Zambi, né, que é o nosso Deus maior, essas energias em que, como a gente explicou, que essas energias são nossos deuses, né, e cada um representa, simboliza esses elementos da natureza, né, a terra, o ar, o vento, o fogo,
a terra, né, a árvore. Então, a gente tem essas energias que a gente flutua e que é o que nos fortalece, né, como vocês têm aí na aldeia, né, esse tio que é a árvore, né, que aí a gente, né, vai cultuando, a gente preserva essa família, e aqui a gente também tem isso, né, como nós, povos bantos, povo negro, viemos para cá e conseguimos juntar todas as energias, porque em África a gente não tem como, não tem as energias juntas em um mesmo ambiente, então aqui, né, do terreiro a gente conseguiu, né, unir essas energias, a água, né, a água doce com a água do mar, com a água salgada, né, o fogo, né, o raio, o trovão. Então, assim, cada energia, né, os ases, né, essas energias, elas têm esses elementos e que são nossos céus, né, a gente pede a eles, né, então, esse período de pandemia, a gente está pedindo ao Senhor da Terra, né, que nos dê essa cura, que nos fortaleça, então, a gente está alimentando essa terra, que nos dê esse nosso alimento. Então, a gente sempre está pedindo essas energias, né, para nos dar essa força para poder seguir. Não sei se eu consegui te responder, mas é assim que a gente consegue, né, interpretar essas energias que convivem, né, que são esses orixás, inquices, vodus que nós temos. Com a palavra, nossa Mameto Camurici, as considerações finais. Seus filhos estão aqui também te assistindo, né? Estou vendo aqui a Soraya, Carlos, nossos irmãos Tatas, Macotas, Buzenzas, representando aqui a nossa família de Rio São Jorge. Com a fala, senhora, pode ligar o microfone. Olha, agradecer, né, Glicélia, saudade de quando estive aí, de toda a energia, né, dedicada a todas as pessoas que tiveram aí na aldeia. Eu me lembro com muito amor, com muito carinho de tudo que vivi, né, e convivi com vocês aí, né? Professor, não estou esquecida, né, da sua história, da sua relação e a ligação que hoje nós temos, né? Porque nós já tínhamos essa ligação, mas a ligação foi o encontro entre nós nesses dois momentos muito importante para as nossas vidas, porque a partir do momento que a gente se encontra, a gente nunca mais se perde, né? E isso é fato, e quanto a fato não há nenhum tipo de argumento. Tata Comunagi, né, como sempre, é um dicionário, um aprendizado. Eu costumo dizer que é muito, muito, muito bom. Aprendi muito hoje. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto, né? Não somos conhecedores de tudo, não somos. A gente aprende todo dia, a gente aprende com o mais novo, com o mais velho, com o amigo, com o contar, com tudo que a gente viveu aqui. E eu sou muito grata por poder aprender, né? Por poder estar aqui com todos vocês. Ana, você mora no meu coração, sabe que eu gosto, te admiro muito, né? Te tenho muito carinho e respeito, né? A você do governo do estado, né, que está aí conosco também, falando, né? Assim, falando desse carinho, né, de estar conosco, desse carinho de poder convivermos, né, nessa relação, você falar, né, que entende, que compreende a importância de tudo isso. Então, esse conjunto de pessoas, esse conjunto de falas, esse conjunto de aprendizado, esse conjunto de gunzo, de energia viva que nós vivemos hoje, isso tudo é muito importante. Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês, agradecer por estar aqui, agradecer o dia de hoje, as energias do dia de hoje, né? E para você, Glicélia, olha, no nosso terreiro, a relação com, mais uma vez falado, essa relação com o caboclo, a relação com esses donos da terra é uma coisa assim que não tem palavras, né, para a gente explicar. Então, eu vou fazer, né, uma das cantigas, né, que não só no nosso terreiro, mas que na maioria dos terreiros se canta para esse ancestral, para esse caboclo, para essa energia maravilhosa de cura, de aprendizado, né, de conhecimento, de pertencimento, os caboclos, quando chegam lá no terreiro, estão incorporados, né, dos nossos médios, eles cantam: gostou do índio, por que não? Vem ver. Gostou do índio, por que não? Vem ver. Se é caboclo, vem obedecer. Se
Se é caboclo porque veste pena, venha ver a força que tem a Jurema. Gostou do índio, por que não? Vem ver. Gostou do índio, por que não? Vem ver. Se é caboclo, vem obedecer. Ele é caboclo porque veste pena, venha ver a força que tem a Jurema. Cheto, Marumba, Cheto, Chetuá, salve todos os caboclos, todos os ancestrais indígenas. E para nós, povo banto, povo de gunzo, povo de axé, vou cantar uma canção que exalta o povo de Angola, toda a nação angolana. Eu ia mugongo no Angola, na Quatice, ia mugongo no Angola, na Quatice, ia mugongo, que a união desses dois povos, no dia de hoje para sempre, se perpetue, se prevaleça cada vez mais no amor, no carinho e no respeito entre os povos, entre o conhecimento, a diversidade desse mundo criado pelo Criador Nizambi Lemba, Oxalá, ou o nome que nós queremos dar a esse Criador. Gunzo a todos. Gunzo, 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 gratidão ao Eto, Xetruá, Cheto Marumba Cheto, a toda a ancestralidade indígena tradicional do nosso povo de santo, povo de terreiro. Isso é uma iniciativa, né, um projeto, Talazamensu, Olhar nos Olhos, um projeto, né, do edital 17/2019, setorial de cultura identitária. É um projeto que a gente era para ter executado, né, em 2019, mas estamos aqui frente, firme e forte para poder caminhar. Com as parcerias, né, da TV Tumbenci, Instituto Latino-Americano e Tradicional Ilabanto, a Aldeia Serra do Padeiro, a Aldeia Tocum, Terreiro São Jorge Filho da Boneia, Sociedade Brasileira de Economia Humana, de Ecologia Humana, OSABé, Programa de Extensão Musacala e a UFRB Rede Coedia, e a nossa responsável, né, Akibanto. Fica aqui meus agradecimentos, meu conhecimento, agradeço para a comandante por estar aqui ministrando nessa sala com grandes representantes. Falo no Senhor, nesse papel, né, de uma menina nova, para poder entender a questão da hierarquia, mas a gente sabe da importância, né, do entendimento de cada um, do fortalecimento desse conhecimento. E eu só tenho a agradecer, né, a todos e a todas, meus irmãos que estão aí presentes, né, gunzo a todos, né, Zambi na Quatestá, e aí ficam as considerações finais do nosso Tátalo Vitor Raimundo Comandante. Gratidão a todos. Opa, eu quero aqui agradecer a todos e todas que estão aqui junto conosco para essa atividade, para essa abertura, para esse início da nossa mesa redonda que vai ocorrer agora em julho, e falar com a doutora Cássia que nós vamos para a Aldeia do Caboclo. E a senhora receberá o convite. Espero que a senhora esteja conosco, tá? E a minha irmã Célia Tupinambá, desculpa, dá um grande abraço ao nosso pajé Lírio, tá? Dele que eu estou com saudade. A nossa mãe Maria da Glória, ao cacique Babal, tá? Desse abraço que logo vou estar com ele para fazer uma reunião sobre a nossa ida lá em Borarema, né? É Borarema ali. E lá em Borarema nós vamos nos reencontrar novamente e agradecer a todos e todas aqui. E falar com minha mãe Lúcia, como diz nosso povo, aquele que sabe tudo está na hora de morrer. A gente nunca sabe nada. A gente sempre repassa e vem aprendendo um cadinho ali, um cadinho aqui lá, porque quem sabe tudo está na hora de morrer. E a gente não quer morrer agora, né? E saber que nós não vamos aprender tudo, tá? E agradecer a todos e todas por esse momento e por esse momento. Guns e Gunda se querer. Eu também vou cantar uma melodia aqui do nosso parente dessa junção, dessa união. Sabendo que muitas pessoas trocam, pensam que Angola é caboclo. Angola é outra raiz, é uma etnia africana,
é uma nação africana e viemos do lado de lá, de África, nossa mãe. Os caboclos é outra nação, é o dono dessa terra. Nós não podemos misturar caboclo com Angola. Pode ser muitas coisas bem semelhantes, muito semelhantes que muitas pessoas até desconhecem. A nossa semelhança agora com outros nomes, com outro modo de fazer. Mas somos muito semelhantes, mas não somos igual. Os donos da terra são eles. Nós fomos trazidos para cá da condição de seres humanos que não nos tratavam nem como seres humanos. Nossos antepassados foram tratados pior do que o animal. Tá? E aqui vivemos. E por causa deles, que nos deram o poder da fala, o poder de olhar. E agradecemos todos aos nossos antepassados. Todos eles que construíram o Brasil. Aqui no Brasil não tem uma pedra, uma árvore que não esteja a mão dos nossos antepassados. Seja ele qual a etnia for, desse povo negro que foi bem sofrido, humilhado. E a gente está aqui porque antes de nós teve alguém para que nos permitisse a falar, a conhecer. Tá? Eu espero que nós sejamos dignos de estar aqui em nome da ancestralidade pelo sofrimento que eles tiveram nessa terra, que hoje é a nossa terra também, chamada Brasil. E para selar isso, um cântico que para a gente é bem forte, é o cântico que a gente canta nas obrigações da mesa redonda do caboclo, e sabendo que não existe candomblé de caboclo. Candomblé de caboclo não existe sessão e giro de caboclo. Candomblé é africano. Camarada amigo meu, é amigo do coração, uma amizade de caboclo não se trata por tostão, e caboclo pisa no rastro do outro, e caboclo pisa no rastro do outro. Camarada amigo meu, amigo do coração, uma amizade de caboclo não se trata por tostão, e caboclo pisa no rastro do outro, e caboclo pisa no rastro do outro. Sente uma romacheira, sente uma risada. Zambilto com atenção. Zambilto com atenção. Zambilto Sambuluá. Gunze e gunzo, gunzo a se querer nunca lunga. Auito. Obrigado, gente. Zambi Aponga Taramesso. Obrigado. Muito obrigado. Gunze e gunzo.